Neste momento, vamos falar sobre os músculos ilíaco e psoas maior. E aqui peço licença para abrir uma exceção diante da apresentação que conduzimos até então. Ora, nós nos referimos desde o início do curso às manobras de automassagens. No entanto, para estes dois músculos flexores do quadril, e logo mais direi a importância de entendê-los e abordá-los por esta ferramenta, estes dois músculos talvez não sejam facilmente acessados pelo aluno com o auxílio de um rolo de espuma ou mesmo de uma bolinha de lacrosse. Portanto, o que eu quero apresentar é uma ferramenta que pode ser incluída, porém depende da intervenção do profissional do movimento. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre os músculos psoas maior e ilíaco. O psoas maior se insere da 12ª vértebra torácica à 5ª vértebra lombar. Face lateral do corpo da vértebra, processo transverso e percorre toda essa extensão, cruza o quadril para se inserir no trocânter menor do fêmur, onde encontra o músculo ilíaco. No entanto, este se insere proximalmente na fossa ilíaca e ali encontra o psoas maior para formar o que conhecemos como ilho-psoas. Ilho-psoas. O que esses dois músculos apresentam em comum? São flexores, aspas, monoarticulares do quadril. Portanto, o ilíaco e psoas se tornam estratégicos nessa abordagem por quê? Vira de frente para lá, não? Perceba, acabo de me referir ao psoas como um músculo que se insere nas 5 vértebras lombares. Portanto, diante daquela descrição anatômica, nós devemos esperar uma ação deste músculo no sentido anterior e inferior sobre a coluna vertebral lombar. Professores, uma eventual restrição no comprimento do psoas tenderia, portanto, a exacerbar esta lordose lombar, já vista que ele se insere, como dito, nas 5 vértebras lombares e lá no trocânter menor do fêmur, além de tracionar o próprio fêmur em flexão. O indivíduo que apresenta uma restrição do comprimento do psoas maior, um encurtamento, ou, como dito por alguns, uma hiperatividade de psoas maior, tende a revelar exatamente esta postura, quadril fletido, lordose lombar acentuada. Nesse sentido, caberia a nós, no início da sessão, optar pelo alongamento dos flexores profundos do quadril ou pelas massagens sobre estes músculos. E logo mais direi como podemos abordar na condição de treinador. Perceba que é sugerida uma relação direta entre os flexores monoarticulares de quadril e o extensor primário de quadril glúteo máximo. Ou seja, indivíduos que apresentam uma restrição ou restrições no comprimento destes músculos flexores do quadril tendem a revelar uma menor eficiência na função do glúteo máximo enquanto extensor do quadril. Portanto, percebam, a intervenção sobre psoas maior, a intervenção sobre ilíaco, pode abrir um caminho interessante naquelas sessões de treinamento cuja ênfase recairá sobre extensores do quadril, incluindo o próprio glúteo máximo. Portanto, a partir de agora vamos entender, primeiro, uma alternativa ou um caminho simples para localizá-los e uma alternativa para massageá-los. Com que intuito? Todos aqueles argumentos que foram apresentados até agora. Em tese, minimizar esta rigidez ou minimizar essa condição de restrição imposta pelo músculo ou apresentada pelo músculo. Detalhe, Bruno, flexiona quadril, traz esse membro inferior em direção ao peito. Volta, mais uma vez, voltou, ok. Professores, apenas a título de curiosidade, para que Bruno movimentasse o membro inferior flexionando o quadril, perceba que ele atinge aproximadamente 90 graus de flexão, sim? Até aqui, eu tenho músculos flexores de quadril que podem garantir este movimento. Quais sejam? Primeiro, sartório, espinha ilíaca anterosuperior, inserção proximal. Tudo bem, é um flexor de quadril talvez menos importante diante dos demais biarticulares. Mas
teríamos ainda contribuindo para esta flexão de quadril, tensor da face lata, inserido proximalmente na espinha ilíaca antero-superior e na banda iliotibial. Na sequência, citamos o músculo reto femoral, inserido na espinha ilíaca antero-inferior, em seções proximais estas descritas. Portanto, estes três músculos biarticulares podem garantir ou contribuir significativamente com essa flexão do quadril, até este ângulo de 90 graus. Por quê? Deste ângulo em diante, ele ultrapassaria a altura da inserção proximal de sartório, tensor da face lata, reto femoral. Restaria aos flexores profundos de quadril, ilíaco, pessoas maior principalmente, a continuidade da flexão de quadril para além dos 90 graus. Por que eu estou explicando isso? Senta, Bruno, por favor. Percebam, de 90 graus acima, e Bruno revela aqui uma incapacidade de manter-se nessa posição, de 90 graus acima, nós teríamos revelado uma ação prioritária ou predominante de pessoas maior ilíaco. E aqui ele revela um desconforto na altura do tensor da face lata. Ou seja, nem sempre vocês vão encontrar um psoas maior tenso, ou seja, aquele que você vai palpar, massagear e o aluno vai revelar uma tensão importante. Nem sempre ele estará tenso e carecerá, nessas condições, de exercícios próprios de fortalecimento. Vou repetir. Nem sempre este músculo encontrar-se-á tenso revelará uma tensão importante e, por tal razão, você deve afastar exercícios específicos de flexões acentuadas do quadril. Não. A tensão não afasta a necessidade dos exercícios específicos. Na verdade, você pode levá-lo a manobras de massagens, e neste caso não serão automassagens, e depois sugerir ao aluno exercícios caracterizados pela flexão acentuada de quadril. Segura, 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 ok. 5 segundos em isometria, relaxa. O outro membro contralateral, segura, 5 segundos em isometria, relaxa. Tudo bem? Portanto, atentem para essa condição, haja vista que uma reduzida eficiência de psoas e ilíaco, psoas maior e ilíaco, o menor não. O menor sequer se insere em trocante menor do fêmur. Alguns indivíduos não possuem o psoas maior. Me refiro aqui ao psoas menor. Me refiro aqui ao psoas maior. O psoas maior, juntamente com o ilíaco, são os responsáveis por essa acentuação na flexão do quadril. Uma vez ineficientes, haverá uma transferência esperada para flexores biarticulares de quadril. E percebam, flexores biarticulares de quadril que não estão, aspas, preparados para receber essa demanda adicional. Tensor da face lata, principalmente, reto femoral. Vamos, a partir de agora, indicar uma abordagem relativamente simples, que pode ser incluída ou que pode ser realizada nas salas de musculação. Inicialmente, vamos ajustar o melhor posicionamento para a realização das massagens sobre psoas maior e ilíaco. Eu poderia posicionar este praticante sobre o solo, decúbito dorsal, utilizando um colchonete, por exemplo, mantendo esse quadril e joelho em flexão. Simula aqui, Brunão. Traz aqui. Exatamente nessa posição, apoiado no solo. Mas eu trouxe para um banco, o que seria também uma alternativa factível, e pedi para que inicialmente o Bruno posicionasse os pés no solo, para chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Perceba, se o indivíduo apresenta uma restrição no comprimento de psoas maior e ilíaco, deverá revelar, especialmente em decorrência da ação de psoas maior, uma acentuação da lordose lombar quando é convidado a manter-se nessa posição. Tal condição pode implicar por si em desconforto, ou seja, tanto para manter-se nesta condição, quanto revelar um incômodo, uma dor relevante após erguer-se e sair do banco. Portanto, sugiro que, se optarmos pelo banco,
no sentido de realizar as massagens, atentem sempre para a utilidade de incluir um step e apoiar os pés do praticante sobre aquela superfície. Perceba, aqui eu trago o quadril a uma condição levemente fletida e minimizo a tração gerada pelos flexores revelados de quadril. Essa mesma providência, professores, a título de curiosidade, pode ser adotada para a execução do exercício de supino reto. Há um trabalho na literatura, inclusive, que discute o posicionamento dos pés para a execução do supino reto, referindo e analisando especificamente essa eventual tração gerada pelos flexores de quadril, flexores monoarticulares de quadril, para aqueles indivíduos que apresentam restrição de comprimento e mantêm os pés apoiados no solo. Ou seja, pode ensejar um desconforto na região lombar. Mas é somente uma informação a título de curiosidade. Vamos passar agora para a abordagem específica, ou seja, como podemos realizar uma manipulação sobre psoas maior e ilíaco na sala de musculação, preferencialmente antes do início da sessão de treinamento. Inicialmente, psoas maior. Ora, devemos lembrar da sua inserção proximal de T12 a L5 e eu sugiro que adotemos como referência o próprio umbigo. Evidentemente, vamos propor uma pressão indireta sobre este músculo psoas maior. Para tanto, eu posicionarei as duas mãos, utilizando estes 3 dedos de cada mão, ou seja, o dedo médio ao mínimo, e formando uma linha, utilizando, obviamente, ambas as mãos. Perceba, eu não estou dando ênfase a esta posição de seta, eu não estou adotando uma posição de seta, mas sim de linha. E é exatamente esta linha que irei utilizar para pressionar de forma indireta o músculo psoas maior. Perceba, umbigo, posso centralizar o encontro dos 2 dedos, ou seja, os dedos médios de ambas as mãos sobre o umbigo, deslizar lateralmente aproximadamente 2 centímetros, pedir para que o praticante inspire, solte o ar, relaxe o abdômen. Relaxe o abdômen. Aqui, professores, eu estou realizando uma pressão muito leve, muito leve. E o tempo inteiro nós devemos perguntar ao praticante: sente alguma tensão onde eu aperto? Nestas massagens, vamos evitar a utilização de pressões em alta intensidade, ou seja, vamos respeitar sempre uma percepção de pressão revelada pelo praticante ou de dor revelada pelo praticante, uma escala entre 4 e 6, considerando a magnitude de 0 a 10. As massagens devem ser realizadas nesse sentido, ou seja, no sentido crânio-caudal, no sentido médio-lateral, sem movimentos rápidos, sem movimentos acelerados, ou seja, apenas palpando o músculo e deslizando sobre, obviamente de forma indireta, deslizando sobre o seu ventre. Alguma tensão, Bruno? Ok. Realizo uma pressãozinha a mais. Obviamente que indivíduos que apresentam um abdômen protuso vão dificultar a realização desta manobra. Porém, os indivíduos que permitem, ou seja, aqueles nos quais conseguimos alcançar ou realizar massagens, ainda que numa intensidade não elevada, revelam, de fato, uma minimização para a tensão observada neste músculo psoas maior. Repetindo, utilizarei o umbigo como referência, trarei as 2 mãos para os 3 dedos, a união das 2 mãos será levada à altura do umbigo, deslocarei lateralmente cerca de 2 centímetros, gradativamente peço para que o praticante inspire, solte o ar, relaxe bem o abdômen e vou
levando a uma pressão muito, mas muito tênue, e o tempo inteiro perguntando: está sentindo tensão onde eu aperto? Sentindo tensão onde eu aperto? Gradativamente vou aumentando um pouco a pressão exercida, até que ache um ponto, mais uma vez, de desconforto revelado pelo praticante, e sobre ele realizo os movimentos, tanto no sentido crânio-caudal, quanto médio-lateral. Geralmente, esta abordagem durará de 1 a 2 minutos. De 1 a 2 minutos. E aqui sugiro que permaneçam somente nessa região, para o músculo psoas maior. Migrando para o músculo ilíaco, e eu poderia adotar exatamente essa sequência, massagear inicialmente psoas maior e migrar posteriormente para ilíaco. O ilíaco irei localizar, utilizar como referência a espinha ilíaca antero-superior, haja vista que sei que posso, por ela, ou seja, espinha ilíaca antero-superior, posso, por ela, acessar, claro, de forma não profunda, mas acessar, em algum momento, a fossa ilíaca. Com isso, posicionei os cinco dedos de uma mão neste formato, ou seja, diminuindo ao máximo a área de contato para aumentar a pressão. As mesmas recomendações que menciono para o músculo psoas maior, reproduzo para o músculo ilíaco. Esta pressão deverá ser exercida de forma leve a moderada, sempre ouvindo o praticante. Então, vou trazer esse membro inferior em direção à minha mão para acentuar a flexão do quadril e pedir para que ele relaxe, para que eu possa realizar a pressão. Uma pressão fixa, ou seja, aqui eu não trago movimento para a mão, já vista que o meu acesso é restrito, ou seja, a área de acesso ao músculo ilíaco é bem restrita, bastando que eu mantenha uma pressão sobre a fossa ilíaca, pelo menos na proporção em que eu conseguir acessar. É mais uma região que para alguns indivíduos dificilmente, ou em alguns indivíduos dificilmente nós conseguiremos acessar. Nessa condição, a alternativa que nos restaria seriam os alongamentos para músculos flexores monoarticulares do quadril. Recapitulando o músculo ilíaco, espinha ilíaca antero-superior, posicionei ao lado, ou medialmente, as mãos unindo os 5 dedos. Os 5 dedos. Posicionei com o intuito de acessar a fossa ilíaca. Paralelamente, vou trazendo o membro inferior em flexão acentuada e esta posição facilita o acesso da minha mão a uma região, ainda que mínima, da fossa ilíaca. Tudo bem? Com a intenção de pressionar ou gerar alguma pressão sobre o músculo ilíaco, ainda que não de forma direta sobre todo o seu ventre, de forma indireta sobre alguma porção, alguma região deste músculo. A providência se mostra útil para obtermos uma minimização da tensão revelada pelo praticante sobre estes 2 músculos flexores do quadril. O mesmo procedimento será adotado para o outro lado. Podemos começar, talvez, pela região ou pelo lado que ele apresente maior restrição, se for o caso, ou fiquem muito à vontade para iniciar por qualquer dos 2 lados, mas sugiro que adote esta ordem: psoas maior, ilíaco, psoas maior, ilíaco, esquerdo, psoas maior, ilíaco, direito.